Bom dia para todos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar continuidade às leis de Newton, certo? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton em alguns sistemas de blocos. A gente vai começar pelos mais simples, obviamente, depois pelos mais complexos. O mais complexo que a gente vai ver vai ser o plano inclinado, que eu já expliquei em sala de aula, mas eu vou fazer uma aula dele aqui para a gente ter como revisar a qualquer hora e também para a prova, né? Essa prova vai ter um exercício só com o plano inclinado, beleza? Então aqui desenhei 4 exemplos. O primeiro exemplo aqui vai ter um sem atrito e o outro com atrito. Aqui é a mesma coisa. Então a gente vai aprender a aplicar a segunda lei no sistema. Então isto é um sistema, isso é outro e isto vai ser outro, certo? Então vocês notem aqui que um tem um bloco só, dois blocos. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando tem sistema de blocos, aquele é mais fácil, né? É aplicar as forças. Esse aplicar as forças aí, ou escrever as forças, é chamado de diagrama de forças. Então ali, por exemplo, neste caso, o atrito é zero, ou seja, não tem atrito. Então, já, Mi igual a zero. Lembrando que o Mi é o coeficiente de atrito. E aqui, ele não é zero. Neste caso aí, ó, vai ter uma força, geralmente tem uma força F, empurrando o bloco aqui. Então no desenho deveria ter esta força F aqui já, que eu não coloquei, mas ela tem aqui. Então o desenho começaria assim, é um bloco e uma força empurrando o bloco. Geralmente ele pediria para você achar a aceleração. Neste caso ali, não tem atrito, então não tem força contrária ao movimento. Então, eu tenho aqui, eu sei que quando eu tenho um corpo que tem massa, a gente já viu na aula passada lá que a gente deu aquele quadro lá, né? Que eu tenho massa, tem peso, e o peso sempre aponta para baixo. E para cima eu tenho a força normal, que é do bloco para o... Não, na verdade é da superfície para o bloco. Então quando eu encosto alguma coisa na superfície, vai aparecer uma força mais normal, e ela é perpendicular à minha superfície. Então, a superfície está aqui e a normal está aqui, 90 graus, certo? Então, naquele primeiro caso, só tem aquelas três forças, normal, peso e a força F, foi dada. Então, vamos lá, começar a aplicar a segunda lei no bloco. A gente vai também, gente, fazer duas coisas, uma coisa que são duas. A gente vai separar os eixos e aplicar a fórmula no eixo X e no eixo Y. Por quê? Porque uma força não atua em dois eixos. Nesse caso ali não, né? Então a gente vai olhar as forças no eixo X e olhar as forças no eixo Y. Então aqui, a gente pode escrever o seguinte. Deixa eu ver o pincel aqui. A gente pode falar o seguinte aqui, ó. A gente pode começar a falar aplicando a segunda lei no bloco. Bloco, né? A. Temos o quê? Que o somatório, vou escrever o eixo aqui, primeiro X, somatório de forças em X vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como a gente viu na última aula, que era a minha fórmula. Esse somatório aqui, eu vou somar todas as forças no eixo X e igualar a massa vezes a sua aceleração. Neste caso específico, só tem a força F. Então, essa fórmula vai se reduzir a força igual a massa. Geralmente, bota aqui, ó, massa de A vezes A. Por que massa de A? Só tem um bloco A. Porque quando tiver dois blocos aqui, é bom você distinguir as massas, porque às vezes confunde uma massa com outra. Aí você usa a massa para outra equação, aí vai dar errado. Então, usa a massa para a equação. Neste caso, não tem força, vai ter movimento. Então tem aceleração. Se eu quiser achar a aceleração, eu passo o MA dividindo a força. E igual que a gente viu também na última aula, né? Tá tudo bem? Certo? Certo, né? Isso no eixo X. Então paramos aqui. Aqui não tem como passar mais. Então o filme. Como é que é o filme? Código da Vinci. É o Jó. Deixa
deixa eu ver o que é. Fala Jó 18, 11, 20, 30, não lembro. Vai falar, aqui chegarás e não passarás. É justamente isso. Chegou aqui, daqui eu não tenho que fazer mais nada, certo? Por que não? Porque não deu valores. Se desse valores, dá para fazer alguma coisa. Vou fazer a mesma coisa, só que agora no eixo Y. Então, somatório de forças em Y é igual a massa vezes aceleração. Aí, dificilmente alguém não vai saber, mas que Y é esse daqui? É o eixo Y. X é o eixo horizontal e Y é o eixo vertical, certo? No eixo vertical, que é o meu Y, eu vou escolher para cima ou para baixo positivo. Geralmente eu escolho para baixo positivo. Pode escolher para cima positivo? Pode, problema nenhum, né? Só que se eu escolho para cima positivo, para baixo, por obviedade, é negativo. Então, se eu chamar o peso de positivo, a minha força normal ela é negativa. É igual a massa vezes a aceleração. Agora vamos pensar no seguinte. No eixo Y vai existir movimento? Quando a força F empurra o bloco A, ele vai para cima ou para baixo? Obviamente que não. Ele não vai furar o chão e não vai voar, porque o bloco tem massa e geralmente é mais denso que o ar, então vai ficar no chão. E a superfície, né, é assim. Então não vai subir e não vai descer. Então eu não vou ter, por exemplo, a aceleração no eixo Y. Então é zero. Então qualquer coisa vezes zero vai ser zero. Então, se eu passar a força normal para cá, fica positiva. Então, eu posso dizer, se positivo com positivo, né? Dá positivo. Então, eu posso passar para cá o normal para cá. Deixa ele aqui, bonito. Então, temos isso aqui, ó. Que a força normal, ela é igual ao peso. Isso aí vai ser igual somente nos eixos, quando o plano for horizontal. A gente vai ver que quando estiver inclinado, isso não vai ser válido mais. Então, para este caso específico, normal é igual ao peso. Pronto. E o peso a gente calcula usando a massa vezes a gravidade. Certo? Então, duas equações aqui bem simples, né? Se ele der valores, a gente coloca os valores. Como não tem valor nenhum, não faço nada. Então, isso daqui, ó, não sei se na última aula eu fiz isso aqui, eu acho que não fiz isso daqui, né? Mas eu acho que eu tinha falado que a normal era igual ao peso, perguntei lá, né? Porque não pode ser um par de ação e reação. Independente disso, muita gente diz já direto que elas se anulam. Elas não se anulam, na verdade, elas se igualam, né? Então, no caso das contas, essa força normal e o peso, se eu for calcular a resultante, isso vai ser zero, né? Porque a normal vai ser igual ao peso, certo? Dúvidas? Não, né? Se tiver, não tem como perguntar agora, especificamente. E aí, agora o Mi, ele é diferente de zero. Aqui eu vou considerar o Mi cinético, não o Mi estático. Então aqui vou ter o enunciado, não vai dar uma força para cá, força F, certo? Então, ele dá assim o enunciado. Um bloco, uma força. E aí eu vou completar as outras forças. Mais uma vez, vai existir peso e normal. Normal para cima e peso para baixo. E agora vai ter uma força que é aqui, que é a minha força de atrito. A gente pode escrever ela como FAT. Para quem fala inglês, é gordo, né? Força FAT, força gorda. Professor, pode colocar ela em cima aqui? Pode, não tem problema nenhum. Por que a gente geralmente coloca embaixo? Porque a gente sempre vai falar, que na verdade acontece isso, porque é sempre quem faz a força de atrito é a superfície, então a gente geralmente coloca embaixo. Mas pode, se quiser colocar em cima, e também eu posso, se eu quiser, em vez de colocar aqui, eu posso colocar ela aqui, ó, desde que esteja indo para lá. Ela é contrária ao movimento, ela quer se opor ao movimento, ou se estiver andando já, ela vai se opor de fato ao movimento. Então, aqui mesma coisa, aplicando a segunda lei no bloco A, que é o mesmo bloco. No eixo X agora de novo, então vamos falar aqui, somatório de forças em X é igual a massa vezes a aceleração. Agora, aqui no eixo Y vai ficar a mesma coisa. Não vai mudar porque mudou
Atrito sem atrito. Normal vai ser, neste caso aqui, vai ser igual ao peso ainda. Então a gente não vai fazer isso aqui de novo, não. Então aqui, ó. Eu tenho aqui somatório de força, igual a massa e aceleração. Deixa eu escrever um pouco para a esquerda, porque eu acho que vai precisar de espaço lá na direita com os outros dois. Então temos o que aqui, ó? Somatório de forças em x igual a massa vezes a aceleração. Acho que é pequena essa letra, né? Oh, droga. Vamos ver aqui. Mais ou menos. Bom, enfim. Agora tem duas forças. Aí eu pergunto, para onde que é positivo? Para a direita e para a esquerda? Aí geralmente escolham o sentido positivo para onde é o movimento, que no caso aqui vai ser para a direita. Então para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então força menos força de atrito é igual a massa de A vezes A. Se eu quiser eu posso abrir essa força aqui de atrito. Esta força aí, menos, né? É o μ, no caso cinético, vezes a força normal. É igual a massa de A vezes A. Então, se eu quiser achar a aceleração, por exemplo, eu vou isolar a aceleração, que é o que geralmente ele pede. Então, a força menos μ cinético vezes normal. Se eu considerar que normal é igual ao peso, eu posso chamar esta força normal já de mvg sobre m. Aqui é o A, aqui também é o A. Então daqui não dá para fazer mais nada. Se ele der enunciado, aí se dá para fazer alguma coisa. A massa geralmente dá, gravidade é valor fixo, a força, né? Ele vai falar qual que é a força e o μ também é dado. O μ é uma propriedade do material, então geralmente vai ser dado aí. Então aqui, ó, esses dois, muito fácil. Isso vale para os dois casos. Então isso aqui vale tanto para este caso aqui, quanto para este caso aqui. Certo? Que é comum aos dois blocos, né? Então bem facinho, bem simples, um bloco só, né? Então vai ficar fácil agora de interpretar os outros. Bom, agora a gente vai ter dois blocos. Deixa eu até fazer um traço ali, para a gente não confundir um com o outro. Não vai confundir, né? Mas só para garantir que não vai misturar uma coisa com outra. Bom, então, a primeira coisa a fazer é o colocar as forças. Então tem aqui de novo sem atrito e ali com atrito. Então geralmente é dar uma força F para cá e não tem atrito, não coloca nada. Tem o normal de A, normal de B, peso de A, peso de B. Então, normal de A, normal de B, peso do bloco A e peso do bloco B. Então essas são as forças que estão nos blocos. Sim? Não. Falta uma força aí. Na verdade, duas forças. Sabe qual é? Sabe, fica aprendendo na sala de aula, né? Então vamos lá. Quais forças faltam aí? Faltam a força que A faz em B e que força que B faz em A. Quando a força F empurra o bloco A, consequentemente o bloco A vai empurrar o bloco B, porque estão juntos. Se eu puxar o bloco A, aí desencosta, aí beleza, mas não é o caso. O caso é esta força empurrando o bloco A e por consequência o bloco A empurra o bloco B. E por outra consequência da consequência, aqui bom. A consequência da consequência é que o bloco B também empurra o bloco A. Então, se alguém empurra uma coisa, a coisa empurra alguém, né? A gente vai ver com calma isso nas próximas aulas, que é a terceira lei de Newton, talvez depois das férias. Graças a Deus. Bom, primeira coisa a fazer aí, gente, é determinar a aceleração. Só que tem um problema, eu tenho dois blocos. Quando tiver dois blocos, não se preocupem. Façam um processo que é o seguinte: vocês vão considerar esses dois blocos como se fosse um bloco só com a massa somada. Só não entende nada. Vamos então pegar aqui, aplicar a segunda lei nos blocos agora. Cadê meu pincel azul? Aqui, ó.
aplicando a lei no bloco A e B. Então, eu vou considerar este desenho aí, ó, como se fosse um único bloco. E esse bloco aqui vai ter a massa de A mais massa de B. Então, quando aplicar a lei de Newton, a lei de Newton, vai ter que somatório pequenininho aqui, ó, de forças em x igual a massa vezes a aceleração. Ó, tem a força F de novo, não tem atrito, né? Vai ser igual a massa aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, MA mais MB vezes A. Então a aceleração é igual a força sobre a massa de A mais a massa de B. Que faz sentido, né? Por quê? Porque aqui, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, neste caso, é a força sobre a massa de A, porque tem um bloco só. Como são dois blocos, eu coloco a divisão pelas duas massas. Porque, na verdade, a força F, ela não impulsa o bloco A, ela empurra o bloco B também. Imagina só, você está no carrinho lá, fazendo compra. Você está empurrando o carrinho, mas tem coisa no carrinho. Então, você está empurrando o carrinho com as coisas dentro do carrinho. Então, você está empurrando a massa do carrinho, mais a massa das coisas que estão dentro do carrinho. Certo? Então, por isso que é somar aqui. Agora, geralmente ele pede sempre aceleração. Outra coisa para este caso específico é pedir a força que A faz em B ou a força que B faz em A. Aí vai ser outra dica agora muito importante, que é o seguinte: vou separar os blocos. Só que eu não vou separar de verdade. Eu vou desenhar o bloco A e o bloco B separados. Para quê? Já vê isso agora. Então aqui, ó, bloco A. Bloco A está aqui, vou desenhar com a mesma escala, não precisa disso. Bloco A, certo? Aí eu vou fazer o quê? O diagrama de forças para o bloco A. O bloco B está aqui, só que eu estou apagando o bloco B, né? Igual o Thanos, né? Para quem viu Vingadores, vai entender. Quem não viu, spoiler. Spoiler não, porque ele estalou o dedo, né? Estalou, morreu a galera, né? Foi o Tony Stark que instalou. Ah, mas você não viu, né? Então, spoiler. Mas acho que todo mundo já viu, né? Hoje é dia... Que dia é hoje? 3 de junho. Então, acho que todos já viram. Aí eu vou mandar o vídeo pro meu editor. O meu editor vai editar o vídeo. Aí eu vou postar e vai demorar uma semana, 2. Então, já viram, né? Não é spoiler mais. Mas se não viu, muito bom o filme. Veja. Vamos voltar aqui para a física, né? Então aqui tem a força F ainda. Aqui tem normal de A, peso de A. E é a mesma coisa que isso daqui. Não precisa fazer de novo. Para o caso horizontal, normal é igual ao peso. Opa, aqui também. Até dar uma... Pulou a fronteira aqui. E agora vai ter uma força aqui, ó. Vou chamar essa força de força que B faz em A. FBA, né? Esta força aí é porque se eu tenho ali uma força normal, que é da superfície para o bloco, porque eu tenho contato, aqui também esta força será muito, entre aspas, uma força normal também, porque eu tenho uma superfície aqui. Eu estou fazendo força para no bloco A, o bloco A está empurrando essa superfície, então vai parecer uma força que vai, entre bem aspas, anular esta, vai querer anular na verdade, né? Que vai se opor a esta força desse bloco aqui. Então esta força, muita aspas, seria como se fosse a força normal. Mas não falem que é normal, que não é normal. Alguns livros consideram que é? Sim, mas aconselho a não falar que é normal, certo? Beleza, então qual a ideia aqui? Fazer o seguinte, somatório de forças em x igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu tenho a força F para a direita, positivo, menos a força que B faz em A é igual a massa de A vezes A. Certo? Ok? Ok, né? Não tem a força F que faz em A, não tem nada para pronunciar, só estamos abrindo as contas por enquanto. Então até aqui a gente vai parar aqui, porque não tem como fazer mais nada, não tem nem a F, nem a massa, nem a aceleração.
geralmente ele iria dar alguma coisa, mas ele não deu nada, então a gente não faz nada. Deixa eu só um pouquinho para a esquerda, porque eu acho que esse quadro não vai caber tudo que eu quero que tenha nele. Vamos parar de comida. Nunca cabe tudo que eu quero colocar nele. Eu como 2 vezes, às vezes 3. Força. O Jonas fica me vigiando. Comeu 4 pratos, Jack! Hora de comer! Pronto. Acabou? Acabou. Se eu quiser achar o A, eu passo dividindo. Mas geralmente, você já achou o A aqui. Até fazer um sunshine aqui, um brilho de sol. Olha o sol bonito. Sunshine, sunshine. Nunca de boate, né? Odeio boate. Boate é, Deus me livre. Bom, agora o bloco B. Não vai caber na mesma linha, infelizmente. Eu odeio fazer linha diferente. Aqui o bloco B. Também não vou fazer na mesma escala que está no desenho. Não tem necessidade disso. Acho que não vai caber a mesma coisa ali. Ixi, vai ficar apertado, né? E agora? Diminuir o brilho um pouco do sol aqui, ó. Pronto. Agora aqui talvez caiba. Bloco B, eu tenho quais forças? Eu tenho a força que o bloco A faz nele. Então, se eu chamei essa força que B faz em A, eu vou chamar a força que o A faz em B de F AB. E aí é muito mais fácil. Vai ficar somatório de forças em X igual a massa B aceleração. A força só vai ter uma, que é a força que A faz em B, é igual a massa de B vezes A. Reparem agora que eu vou achar a massa, geralmente a massa é dada. Se eu achar a massa e tiver a força, eu acho a aceleração. Oh, meu Deus. Se eu achar a massa é dada, se eu tiver a força, eu acho a aceleração, acho esta força aqui. E esta força vai ser igual a esta força que vai ser aqui. Por quê? A gente vai ver a terceira lei de Newton. Certo? Então, daí, se não tiver nada de valores, não tem como fazer nada. Sim. Deixa eu separar de novo o quadro ali. Tem 2, 3 peões ali, ó. Vou mostrar campo que vai ficar. Tirar o foco. Ai, ai. Vamos ver aqui agora. Bom. Agora a gente vai ter atrito. Pincel. Então, guarda isso daqui, hein? É importante para o próximo problema agora. Então, olha só. Aqui, isso aqui, ó, vamos lá. Vamos com calma. Vai dar de novo a força F aqui. Certo? A empurra B, B empurra A. Se eu quiser achar a aceleração, a gente vai abrir as contas. Por enquanto, a gente não vai fazer nada. O que eu vou fazer agora aqui, ó, como aqui no caso tem atrito, vai aparecer uma força contrária à tendência do movimento. Tendência. Que é a força de atrito. Esse caso aí, ó, a fórmula da força de atrito, aqui embaixo, Φ é o μ vezes a força normal. Este μ é o coeficiente que é da superfície. Só cabe ali, deixa eu ver. Cabendo ali. Tá. Então vamos lá. Esta força N é a NANB. NANB é igual ao peso de A igual ao peso de B. Então, basicamente, quando eu faço isso, eu vou ter que somar as duas, ou fazer separado. Não faço separado, façam junto. Ou seja, vou considerar aquele bloco ali, de novo, um bloco só.
E se eu quiser, por exemplo, achar a aceleração, eu faço mais ou menos igual eu fiz aqui. Então agora, esse bloco é um bloco só. Não vou desenhar de novo, vai. Eu tô querendo que ela cabe isso daqui, tá achando? Tá, é o seguinte aqui, ó. Este bloco é um bloco com a massa dos dois somadas. Massa de A mais massa de B, certo? Vou de novo desenhar as forças. Vou ter a força F para direita e a força de atrito para esquerda. Vou aplicar a segunda lei no bloco, esse bloco aqui que eu te desenho agora. Então, ou seja, somatório. Deixa eu ver onde o quadro está sendo limitado ali para não. Ah, tem bastante. Aqui, ó. Somatório para este bloco aqui, viu, gente? De forças em x é igual a massa vezes aceleração. Aqui agora eu vou ter força menos Fat é igual a massa de A mais massa de B. Então, se eu quiser achar a aceleração, por exemplo, eu passo as massas dividindo. Então, reparem só. Aqui a aceleração deu força sobre a massa de A mais massa de B. Ali vai aparecer um fator agora, que é o atrito. Então, vocês acham, vamos supor que eu pego os mesmos blocos. Bloco A e bloco B, os mesmos blocos. Boto aqui, por exemplo, um lugar onde não há atrito e lugar onde há atrito. Pelo nosso senso comum, a gente vai saber que a aceleração vai ser menor. Logicamente, mantendo a mesma força. Por que menor? Porque agora tem uma força que atrapalha o movimento. Se ela atrapalha, eu vou ter que a minha aceleração vai ser menor. Então, olha aqui, ó. F MAMB. F menos Fat, que vai ser um valor aqui. Então, se aqui é um valor, vai subtrair. Subtraiu, vai logicamente vai diminuir a minha aceleração. Certo? Fácil, né? Agora eu posso aqui desenhar os blocos separados. Deixa eu ver se eu posso. Posso. Eu posso desenhar hoje, tá? Visitas hoje. Desenhar os blocos separados de novo. Lembrando que eu não estou separando de fato os blocos. Eu estou apenas desenhando os blocos separados para não ficar poluído o desenho, certo? Cansado. Bom, vamos lá então. Agora aqui eu vou ter a força F e aqui a força que B faz em A. Primeira pergunta. Neste caso agora, eu vou ou não colocar o atrito? Porque ele existe. Vocês acham que eu vou colocar o atrito aqui? Sim ou não? E aí? Bom, olha só então. Se eu colocar o atrito aqui no bloco A, eu estou usando o atrito duas vezes. Uma vez aqui e outra vez aqui. Então aqui essa aceleração só deu isso porque tem atrito. Então este bloco, eu vou botar aqui a minha equação aqui, a somatório de forças em x igual a massa vezes aceleração. Esta aceleração aqui, ela vai vir daqui. E ela já diminuiu por causa do atrito, se comparado a uma aceleração que não tem atrito. Então, este valor aqui vai ser um valor menor. Então, quando eu boto esse valor aqui, e eu boto de novo o atrito aqui, eu estou usando ele duas vezes. Sendo que eu já usei uma vez para a aceleração. Então, já tirou o que eu tinha que tirar. Ele já tirou a aceleração. Então, o bloco vai se mover, os blocos vão se mover juntos. Então, a aceleração vai ser igual. Se eu não quero calcular a aceleração aqui, aí eu posso talvez colocar aqui e achar a aceleração do bloco A. Não indico fazer isso, talvez deu muito errado, né? Porque o bloco A tem o bloco B junto, que é esta força aqui. Então, não aconselho fazer isso. Acha a aceleração, ok, usei ela uma vez já. Se eu usar de novo aqui, esta aceleração, por exemplo, vai ser menor ainda, se eu não achar. É confuso mesmo.
Bom, é o seguinte aqui, ó. Aqui não pode ter atrito, porque já foi usado. Onde ele está embutido? Ele está embutido na minha aceleração, porque a minha aceleração já vai ter atrito. Se eu boto aqui de novo, eu vou ter atrito aqui e atrito aqui de novo. Então usaria duas vezes, então não pode fazer isso. Então essa aceleração já é derivada desta equação, e essa equação já foi usado o atrito aqui. Então aqui eu vou usar só a força e a força que B faz em A. Então a força F menos a força que B. Oh, droga. Vermelho. Então vamos lá. Força F menos a força que B faz em A é igual a massa de A vezes A. Repara que é a mesma coisa. Só que essa aceleração vai vir daqui. E essa daqui vai vir daqui. Então vai ser menor. Então aí, a câmera parou, mas é o seguinte. Parei aqui mais ou menos explicando. Não posso usar o atrito aqui, porque já foi usado aqui. Se eu usasse aqui e aqui, usaria duas vezes, não poderia. Para o bloco B é a mesma coisa. Então o que a gente fez basicamente aqui foi abrir as continhas aí. Se tivesse números, faria com números, aí daria valores, né? Só que o meio de fazer não muda, o meio vai ser esse ainda. Abrir as contas aqui, pá, não sei o que, basicamente é isso daqui. Na próxima parte a gente vai fazer, vai ser aquele tipo precipício e depois o plano inclinado, beleza? Espero ter ficado claro aí e até mais!